Vamos lá, irmão André, coloca para mim aqui, por gentileza. Jó 14, versículo 7. Pega aí para a gente ler. Jó 14, versículo 7. Diz assim: se você não tem Bíblia, você pode ler aqui, ó. Vou ler. Porque há esperança. Porque existe esperança. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Vamos lá no 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, se a raiz envelhecer na terra, o seu tronco morrer do pó. 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Amém, queridos? Todos digam amém? Amém. Essa é a palavra de hoje, amém? Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos? Senhor Deus e Pai, esta é a hora importante do culto. Todas as horas são importantes, mas esta é a hora da palavra ser ministrada, Senhor. E eu quero te pedir, meu Pai, fale com todos nós. Fale aqui no meu coração, no coração dessa igreja, no coração daqueles que estão assistindo esse culto, que estão assistindo, meu Pai, através de um vídeo. Que o Teu Espírito Santo fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero nessa noite falar de um tema comum. Tema comum. Que você sabe que nem todos os temas nós podemos considerar comum. Porque existem coisas que eu posso ministrar aqui que para você não vai fazer sentido. Talvez para o irmão do lado, para a irmã do lado, sim, mas talvez para você não. Porque não é um tema comum. É um tema muito individual, muito subjetivo. Por exemplo, se hoje eu escolho fazer uma pregação sobre relacionamento de pai com filho, não sei se todos aqui são pais, né? Não sei se todos aqui são mães, talvez todos sejam, mas talvez não. Então nem todos vão entender ou se identificar com a palavra. Por mais que eu diga, isso vai te servir um dia, mas ela não é uma palavra comum. Palavra comum, quando me refiro a esse termo, eu estou me referindo a uma palavra que todos nós aqui, sem exceção, iremos traçar uma linha de identificação com ela, certo? Alguns de um lado, outros de outro, e outros, né? Cada um com seus ponderamentos subjetivos, mas todos nós vamos entender. Essa é a minha pregação de hoje. Por que essa palavra, pastor, ela é tão importante e ela vai atingir toda a igreja? Porque essa palavra fala sobre o desafio de recomeçar. E não tem jeito. Todos que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, nós tivemos que recomeçar algo. Todos nós. Quando você muda de emprego, não estou dizendo nem de carreira, estou dizendo de emprego. Porque mudar de carreira é a pessoa que hoje é engenheiro e vai dizer, não, eu vou deixar a engenharia, eu vou me tornar, sei lá, youtuber. Pronto, mudou de carreira, né? Mudou bem. Hoje eu sou mecânico, mas eu vou estudar e eu vou me tornar dentista. Pronto, mudou de carreira. Não é isso. Eu me refiro, você muda de emprego. Você muda de emprego, de empresa, e você precisa recomeçar. É um recomeço.
que para muitos é simples, que existem pessoas que lidam com mais facilidade, outros é mais difícil. Relacionamentos, é difícil, né, começar, dependendo de como foi o relacionamento passado, se foi um relacionamento tóxico, se houve traição. Essas bagagens, elas trazem muitos prejuízos, que para outra pessoa recomeçar, às vezes é muito difícil. Então esse recomeço que eu estou dizendo para vocês, ele é muito grande, muito amplo. Nós estamos dentro de um período, né, que marcou a história. Daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, quando estiverem estudando a história da humanidade, eles vão falar desse período atual nosso, que é o período de pandemia. E esse período foi marcado por muitas pessoas que tiveram que recomeçar. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Muitas pessoas. Eu tive que recomeçar. Porque eu lembro que quando começou a pandemia, acho que 3 anos atrás, né? Março. E quando eu recebi a notícia que a igreja precisaria ficar fechada e que não daria para se fazer mais um culto presencial, sempre fizemos culto presencialmente, mas não poderia mais fazer, irmãos, o chão saiu dos meus pés, porque eu voltei lá atrás, no começo, e eu falei: Senhor, como que vai ser? Estou acostumado a fazer a igreja, a estrutura que nós criamos, esse tanto de projetos que nós fazemos, a engrenagem da igreja, como que vai funcionar, Senhor? Eu fiquei preocupado, irmãos, confesso para vocês, fiquei extremamente preocupado, e foi uma preocupação que ela durou no meu coração, até o momento. Eu posso falar isso para vocês, eu tenho até vergonha de falar, mas essa preocupação durou no meu coração até o momento que eu comecei a ver um tanto de pessoas morrendo. E eu comecei a ver mãe perdendo filho e tendo que recomeçar depois que perdeu filho. Eu comecei a ver filho perdendo pai, perdendo mãe e tendo que recomeçar a vida sem ter pai e mãe. Eu falei: Senhor, como eu sou egoísta, porque eu não estou vivendo isso. Quem entendeu? Diga amém. Eu passei esse foco, eu superei. Eu falei: não, isso não é problema, o que eu estou vivendo não é problema. E eu comecei a perceber que o que eu estava vivendo não era problema, porque existiam outras pessoas com problemas muito maiores do que o meu. Mas muitas pessoas tiveram que recomeçar depois de um luto. Essa palavra aqui ela é comum, queridos, porque nós estamos vendo agora, hoje acontecendo, uma tragédia, onde a Turquia e na Síria, milhares de pessoas perderam tudo, e elas terão que recomeçar. Existem pais que terão que recomeçar sem seus filhos, sem a esposa. Essa semana uma imagem me chocou. Alguns aqui devem ter visto, de um menino que foi resgatado debaixo de tantos entulhos. Tiraram o menino, os bombeiros conseguiram resgatar aquele menino, que deveria ter, penso eu, uns 12 anos, uns 13 anos, e tiraram aquele menino, um sobrevivente. E depois que os bombeiros tiraram, os bombeiros deram a notícia para ele, que toda a família dele tinha morrido, os pais, os irmãos dele tinham morrido. E aquele menino entrou em desespero. E eu pergunto, como que ele vai recomeçar? Como é que esse menino recomeça? Quantos pais perderam filhos? Quantas pessoas que trabalharam para levantar uma casa e perderam empresa? Nós temos do outro lado, lá na Ucrânia, onde um míssil caiu lá e explodiu tudo que a pessoa construiu. E ela teve que pegar a roupa do corpo, algumas coisas ali, e ir para um outro país recomeçar. Como que faz, pastor?
É difícil recomeçar, queridos, depois de um caos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Depois de um caos. E essa palavra falou muito comigo, porque eu nunca ouvi tantas pessoas dizendo a mesma coisa para mim, que precisam recomeçar. E eu nunca aconselhei tanta gente como eu tenho aconselhado ultimamente, pessoas que precisam retomar suas vidas. E esse texto de Jó, que Deus falou muito comigo, é um texto que mostra a história de um homem que teve que recomeçar. Porque nós sabemos da história de Jó. O livro de Jó, como eu expliquei hoje, né? O livro de Jó não fala de Jó, fala de Deus. Quem entendeu, diga amém. É uma forma que você precisa aprender para ler a Bíblia. Não é de Jó, é de Deus. Como Deus se revela através do livro de Jó. Ótimo. E é um livro difícil. Para muitos não é difícil, mas é difícil, considero difícil. Extremamente teológico. Eu amo dar aula sobre Jó. E ele é complexo porque tem hora que você está lendo aqui, irmãos, e é Jó falando. Daqui a pouco você vira uma página, já não é mais Jó falando, é um amigo de Jó falando. Ele faz, Bildad, Zofar. E você vira uma outra página, é Deus falando. Daí você vai lá no comecinho, tem até o Tiago falando. E aí, pastor, quem está falando aqui? Esse capítulo 14 é uma oração que Jó faz. E ele traz, e é interessante que o texto mostra um paralelo. O homem aqui, ele é chamado, ele é comparado com uma árvore. E a Bíblia tem muitas dessas comparações. Homem sendo comparado com árvore, já tem em outros textos. Jesus comparou com uma árvore. A Bíblia vai dizer que nós conhecemos uma árvore pelos seus... Eu não vi. Pelos seus frutos. Ótimo. O que a Bíblia está dizendo? Que nós somos árvores e os frutos são as nossas atitudes que demonstram se nós temos Deus ou não. A Bíblia vai dizer lá em Salmo 1 que aquele que é fiel ao Senhor, que anda conforme a lei do Senhor, medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que faz prospera. Árvore, percebe? E aqui Jó, ele é comparado a uma árvore. Só que não é uma árvore comum. É uma árvore que está aqui no versículo de número 7. É uma árvore que está cortada. Ela está cortada no seu tronco. Jó é comparado a uma árvore cortada no tronco. Quem entendeu, diga amém. Amém. Que as raízes da árvore, as raízes é aquilo que dá sustentação para a árvore não cair, que traz os nutrientes para a árvore, né? Aqui está dizendo o quê? Que essa árvore, as suas raízes, ela pode estar envelhecida, o tronco pode morrer, pode ficar pó. Ele é comparado a uma árvore cortada. Só que o texto vai dizer que ao cheiro das águas ela vai brotar e voltar a viver. Glória a Deus. E sem recomeçar. Aleluia. E eu li esse texto e, queridos, eu já preguei esse texto dezenas de vezes. Eu poderia consultar no YouTube, porque se eu coloco lá no YouTube vai ter pregações minhas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Se um dia você tiver curiosidade de fazer essa pesquisa, você vai ver como que eu era mais magrinho, né? Não tinha barba, né? 20 anos atrás, 15 anos atrás. Eu poderia ter consultado essa palavra lá atrás para ver o que eu tinha dito. Poderia consultar, fazer uma consulta em livros que eu tenho, em apostilas, para tentar trazer uma palavra com teor teológico. Mas não é isso que eu quero pregar nessa noite. Eu quero falar de recomeço. E de uma forma muito simples. E eu olhei para esse texto e Deus falou comigo de 3 coisas necessárias. Só 3, pastor? Para hoje, irmãos.
3 coisas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Poderia falar 4, poderia falar 10, mas hoje eu só quero falar de 3 coisas que você vê em Jó, e que se você aplicar hoje, vai servir para você. Posso ouvir um amém? Amém. E eu tenho certeza do que eu estou pregando para vocês. E se eu sentar com cada um de vocês depois do culto, e cada um me trouxer a sua vida com problemas diferentes, dos mais diversos, porque eu sei que alguns aqui o problema não é financeiro, é familiar. Eu sei que outros problemas não é familiar, é financeiro, é talvez sentimental. Essa palavra vai servir para todos aqui, todos os pastores, sim, todos nós que estamos aqui e todos os que estão assistindo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Isso aqui é uma base para recomeçar. São 3 passos importantíssimos. E o primeiro é paciência. Só recomeça quem tem paciência. Posso ouvir um amém, queridos? Diga para alguém que estiver perto de você. Diga assim: só recomeça quem tem paciência. Aleluia! E por que, pastor, recomeça? Só vai recomeçar quem tem paciência. Escuta aqui. Por que só vai recomeçar quem tem paciência? Porque é impossível recomeçar quem não tem paciência. Sabe por quê? Porque o recomeço exige de nós a espera. Recomeçar exige de nós, vai exigir de mim, de você, esperar o tempo de Deus. Deus poderia fazer tudo agora. Pastor, por que Deus não faz então? Porque não é o tempo de Deus fazer. Existem algumas pessoas que usam a expressão erroneamente, dizendo: ah, Deus não fez ainda, porque Deus está caprichando, como se Deus fosse relaxado. E para fazer uma coisa melhor, Ele tem que caprichar. Tudo que Deus faz, Eclesiastes capítulo 3, tudo que Deus faz é perfeito, é formoso. Não é que Deus está caprichando, não é isso, esquece isso. Por que Deus não fez ainda? Porque não é tempo dele fazer ainda. Deus não fez ainda porque nós não estamos prontos para Ele fazer. Pastor, eu preciso recomeçar financeiramente, profissionalmente. Eu preciso recomeçar na minha vida. A minha vida tem que engrenar. Eu tenho que viver já em fevereiro. Espera o tempo de Deus. Quando você sai do tempo de Deus, você faz do seu jeito. Quando você faz do teu jeito, você se precipita. Quando você não espera no tempo de Deus, aquilo que vier você sai pegando, sai abraçando, e você não vive o melhor de Deus. Então espera o tempo de Deus, e Deus vai trazer o melhor dele no tempo certo na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor mais forte. Aleluia! Espera o tempo de Deus. E Jó teve que esperar. E é um segredo que a gente não acha a resposta. Eu nunca vi a resposta de quanto tempo Jó teve que esperar. Irmãos, eu não sei. Não me pergunte, porque eu não sei. E se alguém disser o tempo que foi, está chutando. Ele esperou 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, não sei. Mas eu tenho uma convicção comigo. Esperar o tempo de Deus, ter paciência, não tem nada a ver com perder tempo. Você não perde tempo quando você espera o tempo de Deus. Estou ficando velho, não vai ficar velho. Ah, mas eu estou... Calma. Amém, queridos? Amém. Espera Deus trabalhar. Espera Deus trabalhar aqui dentro de você. Tem um tanto de coisas que eu queria que Deus já fizesse na minha vida, que eu já orei pedindo: ó Deus, ó, podia ser agora. E Deus não fez, porque não era tempo. Isso é para todos, pastor? Sim. Em primeiro lugar, paciência. Esperar o tempo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo lugar, para recomeçar. Primeiro é paciência. Em segundo lugar, é a fé. E qual fé? Porque fé é amplo demais, né? Fé é muito amplo. Falar de fé dentro da igreja
é falar algo que todo mundo fala. Mas que fé está dizendo aqui? É a convicção, é a certeza de que tudo que nós estamos passando, tudo isso vai passar. Essa luta vai passar. Posso ouvir amém, igreja? Amém. Isso aqui vai passar. Isso aqui que eu estou vivendo, que você está vivendo, isso vai passar. E o texto é lindo, porque se você ler, se você quiser agora pegar sua Bíblia em Jó 14, né, versículo 1 em diante, que é o texto que a gente fez a leitura, vai dizer: um homem nascido da mulher é de bem poucos dias, cheio de inquietações, muito inquieto. Ele sai com uma flor e seca. Olha como nós somos comparados a uma flor que nasce e daqui a 2, 3 dias secou. Foge também com a sombra. Somos como uma sombra. A sombra está aqui. Daqui a pouco o sol muda de posição, a sombra some. Nós somos assim. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Quem entendeu? Diga amém, queridos. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Sobre este tal, abre os teus olhos. A mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo te tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados. Está lá, os nossos dias estão determinados. Nós não vamos viver nenhum dia a mais, irmãos, e nenhum minuto a menos. Quem entendeu? Diga amém. Amém. É o tempo de Deus. Isso aqui é tremendo, porque mostra que tudo que está acontecendo hoje está no controle de Deus. Aleluia. A terra que nós vivemos, o nosso planeta, se esse planeta tivesse um pouquinho para cá, irmãos, um pouquinho aqui perto do sol, nós não estaríamos mais vivos. Se ele tivesse um tanto assim afastado do sol, nós não estaríamos mais vivos. Por que está nessa órbita perfeita, pastor? Porque é Deus que está no controle. Aleluia. Por que o mar vem só até aqui e não avança? Ele tem que voltar. Por quê? Quem que pôs o limite ali? Foi o próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo é no tempo de Deus, tudo é na vontade de Deus. Tudo o que está acontecendo, irmãos, isso daqui é passageiro. A tua luta, ela é passageira. A aflição que você está vivendo, que está te consumindo, isso vai passar. E daqui a pouco é novo tempo de Deus. Pastor, mas vai demorar muito. Não sei quanto tempo vai demorar, mas essa luta, ela vai passar. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Dá glória a Deus, aleluia. Amém, vai passar. Amém, aleluia. Aleluia. A gente acha que vai ficar para sempre. Não há mal que dure para sempre. Aleluia. E existem lutas que nós passamos e passamos apenas uma vez, Glória a Deus. e nós nunca mais passamos, porque nós superamos. Glória a Deus. Existem situações de humilhação que talvez você está vivendo, que é Deus moldando você de certa forma. Aleluia. Isso vai passar. Amém. Essa fé nós precisamos ter, queridos. Amém, Deus. Não é fé só da salvação, porque é importante. Não é fé somente que Jesus morreu na cruz por nós, isso é importantíssimo. Mas é a fé também de que tudo que nós estamos vivendo é passageiro. E daqui a pouco nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Quem entendeu? Amém. Amém. São 3 coisas, né? Conforme eu disse. A primeira então é paciência. A segunda é a fé, fundamental. E a terceira e última, e eu não coloquei em ordem de importância, porque eu acho que eu colocaria essa em primeiro lugar. Mas em terceiro lugar, Jó é a maior prova que só existe recomeço se nós estivermos abraçados com Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não existe recomeço afastado de Deus. E é comum você ouvir pessoas que tiveram que recomeçar e alguém perguntar: onde você conseguiu forças? Porque eu no seu lugar, eu já teria desistido. E é comum você ouvir essas pessoas dizendo:
eu encontrei forças em Deus. É Deus que me ajudou. Nesse exato momento, existem algumas famílias perto da gente que perderam tudo nessa chuvarada aqui. Vão precisar recomeçar. Nesse exato momento tem alguém lá no ML reconhecendo o corpo de alguém e vai precisar recomeçar. Nesse exato momento tem alguém rompendo um casamento e vai precisar recomeçar. Nesse exato momento alguém perdeu um carro ou uma moto ou perdeu uma empresa e vai precisar recomeçar. Pastor, como que a gente faz? Se apega em Deus. Pede forças para Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Jó, você lê a história de Jó. Em nenhum momento, são 42 capítulos de Jó. Em nenhum momento Jó desviou de Deus. Em nenhum momento Jó abandonou Deus. E olha que Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a saúde do seu corpo, perdeu o apoio dos seus amigos, e ainda assim ele se manteve vivo na presença de Deus. A minha oração nessa noite é que nenhuma luta seja capaz de me tirar e tirar você da presença do Senhor. Pastor, a minha luta está grande, eu preciso recomeçar. Se abrace em Deus, se apegue em Deus, desenvolva a sua espiritualidade e Deus vai te dar forças para você recomeçar na presença dEle. Quantos podem aplaudir o nome dEle nessa noite? Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Amém, queridos? É em Deus que nós temos força. É em Deus que nós teremos estratégias. É em Deus. E como que, de onde que o pastor tirou isso? Sabe de onde eu tirei, queridos? Daqui. Eu vou ler o versículo de número 8. Se envelhecer na terra a sua raiz. Aqui está falando de um homem, né? E morrer o seu tronco no pó. Olha o 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Amém. A Bíblia, ela tem muitas tipologias, e o Espírito Santo da Bíblia, talvez você já ouviu alguém pregando, dizendo que o Espírito Santo, ele é o fogo, ele é representado pelo fogo. Isso é bíblico, não tem erro nenhum biblicamente dizendo, teologicamente dizendo. O Espírito Santo é representado pelo fogo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor, eu ouvi uma pregação, ouvi alguém dizendo que o Espírito Santo, ele é representado por uma pomba. Isso é verdade. Está lá em Mateus 3. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. É bíblico. Só que o Espírito Santo, ele é representado pelas águas. As águas que purificam, as águas que limpam, as águas que trazem vida, as águas que aquela pessoa que bebe, lembra da samaritana, nunca mais terá sede. É quando você bebe desta água de Deus que você começa a brotar novamente. E aquilo na nossa vida que estava perdido, o Senhor traz recomeço. E eu, quando eu ouvi essa palavra, e quando eu li essa pregação, e quando eu me preparei para pregar para vocês essa noite, eu fui o primeiro a ser ministrado. Porque em muitos momentos, já fechei minha Bíblia, né, queridos? Em muitos momentos, eu olhei para a minha vida e eu me senti um tronco cortado. E eu falei, agora não dá mais. Agora acabou. E daqui a pouco o Espírito Santo começou a trazer vida novamente. Hoje, eu quero te dizer que ainda há uma esperança. A esperança está viva, é Jesus Cristo a nossa vida, amém? Pastor, eu estou orando por alguém que parece que o coração é de pedra. Ainda tem uma esperança. Pastor, eu estou orando por uma situação minha aqui, mas parece que está pior. Ainda tem uma esperança. Pastor, eu estou aqui, só Deus sabe como eu estou, meu coração está preocupado, está aflito. Ainda existe uma esperança para você, porque Jesus está no controle
de todas as coisas. Vamos aplaudir esse Jesus.